Eu levanto as mãos para o alto, estendidas para todos aqueles que estão ligados conosco e também aqueles que, por alguma razão, não estão ligados neste momento conosco, mas têm estado ligados conosco ao longo dessa jornada da fé. E abençoo você, amiga e amigo, abençoa sua família, sua casa, e com a bênção que nós determinamos, chegue a cura divina, a libertação, a transformação do seu lar. Sejam livres de todas as mazelas que os têm atacado. E seja forte na fé. Seja forte na manutenção da fé, no cuidado da fé, no cuidado do altar de Deus. Porque quando se tem o Espírito do Altíssimo, o selo do Espírito Santo, se torna o altar ambulante de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos benditos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós ontem falávamos do capítulo 12 de Gênesis, versículo 2 e 3, quando Deus estende para Abraão e os seus descendentes da fé as 7 bênçãos. No versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e ele tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Sara, sua mulher, e Ló, o seu sobrinho, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Então, tudo que Abraão tinha, possuía, que ele podia mover, ele colocou nos animais e foi pelo deserto. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus naquela terra. No versículo 7 diz que apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito interessante isso. Deus apareceu ou falou com Abraão lá em Harã, na terra onde ele estava, inicialmente, mas Abraão não edificou o altar para o Senhor. Com certeza, onde Abraão habitava era uma terra de incrédulos e paganismo. Então, ele não fez o altar ali. Então, você verifica que quando o Senhor apareceu para Abraão, então Abraão edificou um altar naquele lugar, já na terra
prometida em Canaã. E é claro, quando ele edifica um altar, ele faz sacrifício. Toda vez que Abraão fazia ou edificava o altar, ele sacrificava para o Senhor. O altar e o templo são os mais significativos e sagrados símbolos de Deus na terra, símbolos da fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora você pode entender por que as pessoas devem sacrificar para receber o Espírito Santo. O sacrifício é para que haja no seu ser o altar de Deus, para que você seja o altar de Deus. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo. Em qualquer lugar que eu estiver, ali está o altar de Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo, então eu tenho que ir no templo, eu tenho que ir no altar para fazer as minhas ofertas, as minhas orações, etc, etc. Mas enquanto eu tiver e manter no meu ser a fé viva no Deus de Abraão, então, e o Espírito Santo estiver em mim, é claro e evidente que eu serei o altar onde quer que eu vá. Não tenha dúvida. Então eu posso estar em qualquer lugar desse mundo, ali estará o altar. Todas as vezes que eu erguer a minha voz e falar com Deus, ele vai me ouvir. Porque o altar está sendo usado. Agora é interessante dizer para vocês que quem cuida do altar será cuidado pelo altar. Quer dizer, a pessoa que cuida para que o altar esteja sempre ativo na sua vida, então do altar vai ser cuidado. Em outras palavras, quem cuida do altar cuida das coisas de Deus e será cuidado pelo próprio altar ou pelo próprio Deus. Então, quem cuida da fé será sustentado pela fé. Mas quem despreza a fé será desprezado pela fé. Quem cuida do altar será cuidado pelo altar e, claro, quem despreza o altar será desprezado pelo altar. Então é assim, porque o altar representa Deus. Então quando a pessoa, você verifica isso, quando a pessoa desdenha a fé, ri da palavra de Deus, né, zomba daqueles que têm fé, essas pessoas são incrédulas. Então a vida delas é o inferno. Elas zombam dos que têm fé. Por quê? Porque elas não têm fé. São invejosas. Elas têm inveja daqueles que têm fé. Porque os que têm fé, com certeza, têm cuidado do altar, têm cuidado da fé, ou melhor, têm cuidado com Deus, temem a Deus, respeitam a Deus. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que tem que ficar bem claro. Nós aprendemos que o altar representa Deus na vida, na história de Abraão. Porque lá em Canaã, quando Deus lhe apareceu, ele imediatamente construiu, ergueu um altar e, obviamente, sacrificou ali. Então, quando nós tratamos do altar ou do templo, nós estamos tratando de símbolos, os símbolos mais sagrados, mais significativos
de Deus na terra. Então, todas as vezes que os patriarcas da fé tiveram o privilégio de estarem com Deus imediatamente, eles erguiam um altar e ali sacrificavam. Jacó, quando fugiu, quando saiu da sua casa e foi pelo deserto, ele carregava consigo a convicção, a certeza de que seria abençoado, mesmo tendo apenas uma botijazinha de azeite. Ele foi pelo deserto e lá no deserto, quando colocou sua cabeça numa pedra para dormir, ali, naquele local, no deserto, sozinho, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, uma visão. Ele viu uma escada que dava até o céu. E anjos subiam e anjos desciam. Engraçado. A escada deveria ser anjos desciam e anjos subiam. Não. Diz o texto que anjos subiam, os anjos subiam. Quer dizer, ele estava sendo guardado pelos anjos. Parece que os anjos que subiam fizeram uma troca de turno, né? Parece. Eles subiam e outros vieram, assumiram o lugar deles para continuar cuidando de Jacó. Ora, então nós vemos que Jacó, quando ele acordou, ele disse, verdadeiramente este lugar, Deus está neste lugar. Ele pegou aquela pedra que significava Jesus, simbolizava Jesus, e ali ele ergueu um altar de pedras e derramou o azeite sobre aquele altar, sacrificou o que ele tinha lá no deserto. Ele sacrificou o pouco que tinha, porque ele sabia que Deus iria cuidar dele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como é importante a gente cuidar do altar. Cuidar do altar é cuidar da própria vida. É cuidar do Deus que nós cremos. É tomar dentro de si a presença do Altíssimo. É cuidar da fé. Cuidar da fé. A fé, quando cuidada, ela traz benefícios. Quando não é cuidada, quando ela é descuidada, desprezada, então, na hora da necessidade, ela também não atende a pessoa. Essa é a realidade. Você sabe que as pessoas, normalmente, só se lembram de Deus na hora da dificuldade, das aflições, das angústias. Mesmo assim, a misericórdia do Altíssimo vem sobre elas, quando elas se voltam para o altar, se voltam para o templo. E aí Deus atende, Deus cura, Deus liberta, Deus faz os milagres necessários. Porém, quando a pessoa cuida do altar, cuida do templo, a casa de Deus, então ela também é cuidada pelo Senhor. Da mesma forma como ela cuida do altar, o altar cuida dela. Da mesma forma como ela preza o altar, da mesma forma o altar preza a vida dela. Ela é guardada, ela é protegida. Então, é importante que você tenha essa consciência da história de Abraão, porque tudo que ele fez naqueles tempos, nós hoje também fazemos. Nós fazemos, com certeza. O cuidado que ele tinha com o templo, ou melhor, com o altar. Depois veio o tabernáculo, né? Quando Moisés construiu o tabernáculo. Então, Abraão não tinha o templo, ele fazia, ele construía o altar.
Depois veio o templo, mas antes ele fazia o altar. E por que ele fazia o altar? Porque ele tinha que sacrificar. Ele não poderia esperar a construção do templo, ou mesmo do tabernáculo, para sacrificar. Ele teve que sacrificar, ele tinha que sacrificar, e para sacrificar tinha que ter o altar, já que o altar é o lugar alto onde se sacrifica para o Senhor. Então, quando Deus, aqui no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, lhe apareceu, Abraão edificou um altar e, com certeza, ali sacrificou. E depois, diz o versículo seguinte, que moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e Ai, a cidade de Ai, ao oriente, e edificou ali em Betel um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 8, quer dizer, Abraão, para onde ia, ele fazia o altar porque ele não queria deixar de sacrificar. Fazia parte da sua fé, do seu costume, desde o momento em que Deus lhe apareceu, lhe começou a lhe orientar. Depois caminhou Abraão dali de Betel, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. E diz o texto que Abraão desceu até o Egito para peregrinar por lá, porque havia fome, a grande fome naquela terra. Veja que Abraão não foi orientado por Deus para descer para o Egito. Abraão não foi orientado. Deus não falou nada para Abraão. Olha, tem fome aí, então desce para o Egito. Não. Abraão, nesse momento, apertado pelas circunstâncias, desceu até o Egito. Mas quando ele desce até o Egito, sem a orientação de Deus, é o que muita gente faz, apertado pelas circunstâncias, começa a tomar decisões erradas. Começa a fazer o que é da sua vontade, do seu ímpeto, do seu coração. Consequentemente, vêm as consequências, vêm os problemas. Foi o que aconteceu com Abraão. Vamos iniciar a nossa caminhada com Abraão para aprender dele como viver a fé, como cuidar do altar, como cuidar da fé, como viver sob o temor de Deus, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Abraão cuidou do altar e o altar cuidou dele. Abraão cuidou da sua fé e a sua fé cuidou dele. Essas pessoas que vão dar o testemunho, elas usaram a cabeça, usaram a fé inteligente e buscaram cuidar do altar, edificaram o altar, ergueram o altar na sua própria vida, que é o Espírito Santo. Quando buscaram o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, quando elas investiram as suas vidas em fazer delas o altar do Espírito de Deus, então elas fizeram a melhor opção, a melhor escolha e, consequentemente, tiveram a sua resposta do altar, que é Deus. Olha só o que aconteceu com elas. Meu nome é Andréia e eu tenho 43 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era muito triste, eu tinha muita angústia. Eu passei por muitos problemas, assim. A minha mãe, ela me teve muito... Ela já tinha uma idade praticamente, né, avançada. 47 anos ela engravidou de mim e o meu pai já tinha bastante idade também. O meu pai teve problema de AVC e nós acabamos ficando na casa de uma irmã, na dependência dela. Ela me xingava, me expulsava de casa.
Eu era adolescente ainda. Assim, eu via as pessoas se divertindo e como eu era muito triste, eu queria me divertir também. Só que a timidez não deixava eu me divertir. Então eu comecei a beber. E nessa de beber, eu mudava completamente. Eu trocava até o meu nome. Eu falava que meu nome era Vanessa e eu me transformava quando eu bebia. O problema chegava a tal ponto de eu passar as noites, eu não saber nem com quem, me envolver com pessoas do crime também, usuários de drogas, fazia clonagem, participava também de um grupo que fazia clonagem de cartão e cada dia que passava eu estava mais suja, eu me sentia suja, mas eu não conseguia sair dessa vida. E chegou um ponto que só me restava a morte. Eu só pensava em morrer, cheguei ao ponto de escrever uma carta de suicida. Eu escrevia, eu culpava as pessoas dos meus problemas. Eu assisti uma programação e nessa programação um homem de Deus ele contava a minha vida. E assistindo a programação eu senti o desejo de conhecer, de participar de uma reunião. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu percebi a necessidade de receber o Espírito Santo. No jejum de Daniel, eu comecei a me dedicar. Eu procurei me afastar um pouco dos amigos, das redes sociais, da televisão. Eu procurei orar mais, de madrugada. Eu participava de mais reuniões na igreja. Eu abri mão de festas, eu abri mão de passeios, eu abri mão de muitas coisas para ter esse tempo para Deus. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu estava orando, na busca do Espírito Santo, numa programação da rádio. Eu estava naquela intensa busca e eu recebi. Aquele momento, eu chorava, eu sorria, me deu vontade de pular, de gritar, de sair correndo. É impossível descrever. A alegria invadiu meu coração, a tristeza foi embora, a angústia. Hoje eu passo por lutas, por situações difíceis e eu não olho para a minha situação, eu não olho para a minha condição, eu tenho forças para seguir em frente. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo habita em mim. Eu não dependo hoje de bebidas, eu não dependo hoje de amizades, eu não dependo de nada para ser feliz. Eu só dependo dele. Ele está dentro de mim. Então a felicidade habita dentro de mim. Olá, Bispo, meu nome é Caleb. Eu queria agradecer o senhor pelo livro Nos Passos de Jesus, porque quando eu comecei a ler, eu não andava nos passos de Jesus. Eu ainda procurava andar. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu pensava que tudo era normal e comum. Mas quando eu comecei a ler, a minha visão ela abriu. Eu vi que o mundo espiritual era diferente do que eu imaginava ser. Eu vi que realmente eu dependia do Senhor Jesus para continuar nesse mundo. E graças a esse livro, hoje eu estou aqui na fé, muito feliz, realizado em todas as áreas, e eu agradeço muito. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Você verifica, amiga minha e amigo ouvinte, quando as pessoas investem no altar, do altar elas colhem os benefícios. Por exemplo, esse rapaz investiu no altar, na construção do seu altar. E quando ele edificou o seu altar dentro de si mesmo, então do altar veio o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E a vida dele mudou. É o caso daquela jovem também, que era triste, vazia, problemática, que vivia na criminalidade. E quando investiu no altar, quando edificou o altar na sua vida, isto é, quando buscou o Senhor,
O Senhor então ouviu a sua oração, viu a sua busca, o seu esforço, os seus sacrifícios, e então veio ao seu encontro e a vida dela mudou. É assim que funciona. Se você quer construir, edificar um altar na sua vida, então, minha amiga, você tem que sacrificar. Uma senhora veio até nós dizendo: bispo, eu quero fazer aqui a minha oferta, meu sacrifício, é o meu tudo, é o meu melhor. Eu não tenho nada melhor do que isso. E eu quero fazê-lo porque eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. E entregou o envelope ao bispo. E o bispo, então, depois, pegou do envelope e olhou o seu pedido. O pedido dela era o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. Ela foi curta. Escreveu apenas isso. Eu quero receber o Espírito Santo. Quer dizer, ela investiu toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua fé no melhor, que é o altar. Consequentemente, eu tenho absoluta certeza de que ela vai receber o Espírito Santo antes mesmo deste jejum de Daniel acabar. Porque ela investiu no altar. Quem cuida do altar vai viver, vai ser sustentado, vai comer, vai viver, vai ter aquilo que deseja na vida. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar da solução de todo e qualquer problema. Todo e qualquer problema. O altar é o lugar da solução.